A Curuzu estava lotada, mais de 11 mil torcedores empurrando o Paysandu com aquela energia que só a torcida bicolor é capaz de entregar. O clima era de decisão, de confiança, de esperança por uma virada na campanha, e o começo do jogo até alimentou esse sentimento. O gol de Diogo Oliveira, o Diogol, foi uma pintura coletiva. Começou com uma bola enfiada pelo Thiago Heleno, uma movimentação rápida do Garcês, que achou o Diogo em condições perfeitas para marcar. E ele não perdoa, já são 6 gols no campeonato, um verdadeiro artilheiro que vem sustentando o pouco que ainda resta de ofensividade no elenco. Só que o futebol tem aquela velha máxima, quem não mata, morre. E o que parecia ser uma tarde de festa em Belém se transformou em pesadelo. O Operário cresceu no jogo, aproveitou a instabilidade defensiva do Paysandu e virou com autoridade. O empate veio ainda no primeiro tempo, numa bola parada muito bem cobrada por Bosquilha, que foi caindo na área como um convite pro gol. E o Neto Paraíba foi lá, de cabeça, sem marcação, e igualou o placar. A bola passou por todo mundo, goleiros, zaga, todo mundo ficou olhando. E já nesse lance dava para sentir que o time estava desconectado, sem o foco que a Série B exige em cada centímetro de campo. No segundo tempo, o castigo veio rápido. Gabriel Mesquita, que já vinha oscilando em algumas partidas, hesitou. Saiu do gol no tempo errado, não conseguiu recuar, e no fim acabou cometendo o pênalti que sacramentou a virada. Bosquilha, com a tranquilidade de quem jogou solto o jogo todo, bateu com categoria e virou pro fantasma. 2-1 e uma virada que expôs de vez as fragilidades do Paysandu. E não é só uma questão tática, é psicológica. Desde a goleada em cima do Coritiba, o time entrou numa espiral negativa. Foram 6 jogos desde então, 3 empates e agora 3 derrotas seguidas. De 18 pontos disputados, apenas 3 conquistados. É uma queda vertiginosa de rendimento que começa a preocupar não só a comissão técnica, mas principalmente o torcedor. Porque dentro de casa, onde o time deveria impor respeito, coleciona tropeços que custam caro na briga contra o rebaixamento. O time bateu no teto. O que era surpresa virou previsibilidade. O que era variação tática virou repetição. E o adversário já sabe o caminho. Garcês, por exemplo, que era uma arma ofensiva fundamental, hoje é vigiado o tempo inteiro. Mal encosta na bola e já tem 2 em cima. A liberdade que ele tinha no começo da campanha sumiu, e o esquema não se ajustou a essa nova realidade. Além disso, o elenco sente. Denner, que vinha sendo peça importante no meio, saiu machucado com poucos minutos. Leandro Vilela também não jogou. E quem entrou não deu conta do recado. O setor de meio-campo, que é onde se ganha ou se perde um jogo, ficou sem força, sem pegada e principalmente sem criatividade. Marlon, por exemplo, foi novamente vaiado ao sair de campo. E André Lima, que entrou e depois acabou sendo substituído, saiu também sob vaias. Dudu Vieira, que estava sumido, voltou ao campo mais por falta de opção do que por mérito. E isso diz muito sobre a realidade do Paysandu neste momento da temporada. O torcedor percebe. O torcedor sente. A saída do estádio foi de revolta, de frustração. Muitos diziam a mesma coisa, Paysandu não tem elenco. E talvez esse seja o grande ponto. O time titular até mostrou qualidade em certos momentos do campeonato, mas a hora que precisa rodar, trocar peças, inventar soluções, trava. O Claudinei tem feito o que pode, mas já não basta apenas manter o esquema que funcionou durante 9 jogos invictos. É preciso reinventar o time, mudar o sistema, buscar alternativas. A diretoria promete reforços, 2 nomes devem ser anunciados nesta semana, talvez até prontos para encarar o CRB. Mas a pergunta que fica é, chega a tempo? Porque o campeonato não espera. E o nervosismo aumenta a cada rodada, a cada ponto perdido, a cada rodada em que o Amazonas encosta, em que o América Mineiro pontua, em que o Volta Redonda cresce. A parte de baixo da tabela virou um caldeirão, e o Paysandu corre o risco real de entrar de vez nesse desespero. O curioso é que, mesmo mal no jogo, o time teve chances de empatar. O abafa nos minutos finais, mesmo desorganizado, chegou a assustar o Operário.
Tyson perdeu uma chance inacreditável. Diogo Oliveira tentou de cabeça, mas foi atrapalhado por Benítez. Teve bola sobrando nos pés de Talisson que ele não esperava. Mas o ataque era mais na base da vontade do que da organização. Não havia construção, era só pressão desordenada. E quando isso vira rotina, é sinal de alerta. A confiança vai embora. O próprio Claudinei falou isso na coletiva. Que o time precisa recuperar a confiança. 6 jogos sem vencer não são apenas números. É uma carga emocional que pesa. Os jogadores sentem. A torcida sente. A pressão aumenta. E aí as decisões erradas acontecem. O gol de empate, por exemplo, veio de uma falta frontal. Bola que é responsabilidade da defesa. E quando ela vem descaindo na área, o goleiro precisa ser mais agressivo, sair com confiança. O Gabriel hesitou. E no segundo gol, aí não tem desculpa. A saída dele foi completamente equivocada. O atacante estava indo pro lado, havia cobertura da zaga, e mesmo assim ele saiu. Pênalti cometido, gol sofrido e derrota selada. E se for para apontar quem se salvou nessa noite difícil na Curuzu, só dá para falar de Diogo Oliveira e Garcês. O resto ficou abaixo. Muito abaixo. E essa dependência de 2 jogadores é um problema sério. Quando o adversário anula esses 2, o que sobra? O time perde repertório. Fica sem plano B. E aí, quando o jogo aperta, não tem resposta. O exemplo que um torcedor deu na saída do estádio foi simbólico. Ele comparou 2 lances parecidos. Quando Gez entrou livre, achou Diogo Oliveira com um passe preciso. Pouco depois, Marlon teve a mesma chance e errou o passe. E é isso que faz a diferença. A precisão nos detalhes. E esse tipo de erro técnico se repete demais no elenco do Paysandu. Não é falta de entrega, é limitação mesmo. Enquanto isso, o CRB espera. O próximo confronto é contra um adversário que também vem de derrota, mas que está numa situação muito mais tranquila. O CRB tem um elenco mais equilibrado, oscila menos, consegue reagir rápido às derrotas. Perdeu pro Atlético Paranaense, mas vinha de 2 vitórias fora de casa. É um time que tem seus problemas, mas que sabe competir. O jogo será em Maceió, no estádio Rei Pelé, e terá peso de decisão para o Paysandu. Não só pelos pontos, mas por tudo que representa nesse momento da temporada. Uma nova derrota pode significar a entrada na zona de rebaixamento, dependendo dos resultados da rodada. E mesmo que os outros tropeços ajudem, como aconteceu com o Amazonas e América Mineiro nesta rodada, nada adianta se o próprio Paysandu não vencer. Ficar torcendo contra os outros só serve de consolo. O time precisa fazer a sua parte. Em setembro, a agenda será pesada, mas com uma oportunidade clara: 2 jogos seguidos em casa, contra Volta Redonda e América Mineiro. Se não for ali, não será mais. Porque depois disso, o campeonato entra na reta final. E a matemática começa a apertar. O torcedor está perdendo a paciência. A confiança virou desconfiança. O apoio virou cobrança. É claro que ninguém quer crucificar o Gabriel, ele já salvou o time em diversas oportunidades, é inegável. Mas isso não o isenta de responsabilidade no que aconteceu. Futebol é momento. E o momento do goleiro não é bom. É natural que se questione a titularidade, que se pense em alternativas, ainda mais com Matheus Nogueira no elenco. São decisões difíceis, mas que fazem parte do trabalho de um treinador que está tentando segurar um time que parece escorregar pelas mãos a cada rodada. E não se trata apenas de sistema tático ou escolhas de nomes. O problema está enraizado na construção do elenco. Faltam opções confiáveis. Os jogadores que voltam de lesão entram em campo mais por necessidade do que por estarem prontos. Dudu Vieira é um exemplo claro disso. Depois de meses afastado, entrou num momento decisivo, visivelmente fora do ritmo. A falta de alternativas obriga o técnico a tomar decisões arriscadas, que muitas vezes acabam cobrando um preço alto. O elenco é curto, a margem de erro é mínima, e o desgaste acumulado começa a aparecer em campo. O time já não tem a mesma intensidade,
não consegue manter o ritmo durante os 90 minutos, e quando precisa acelerar, simplesmente não tem combustível. Claudinei tenta, mexe, gira as peças, mas não há variação, não há surpresa. O adversário sabe exatamente o que esperar do Paysandu. E quando o jogo fica truncado, quando precisa de uma jogada diferente, não aparece ninguém para desequilibrar. E isso é grave, porque a Série B é um campeonato traiçoeiro. Não perdoa erros, e muito menos repetições. Quando um time entra em má fase, como o Paysandu agora, é preciso mudar o roteiro. Inventar soluções, mudar peças, repensar esquemas. O que funcionou durante as 9 partidas invictas já foi mapeado pelos adversários. Todo mundo sabe onde pressionar, por onde atacar, quem anular. E se o time não reagir com novas estratégias, vai continuar afundando. O próprio Claudinei admitiu que hoje o Paysandu tem um repertório limitado. Depende demais de Garcês e Diogo Oliveira. Quando esses dois são neutralizados, o time vira um amontoado de tentativas sem direção. E os adversários perceberam isso. Sabem que, se travarem a saída de bola do Garcês e não derem espaço para o Diogo finalizar, o Paysandu se perde. E é exatamente isso que vem acontecendo nas últimas rodadas. A torcida percebeu essa limitação. A relação com o elenco, que já foi de confiança, agora é de cobrança. A paciência está no limite. O clima na Curuzu já não é de apoio incondicional. É de exigência, de desconfiança. E isso pesa. O jogador sente. Quando o Marlon erra um passe simples, ele já sabe que vem a vaia. Quando André Lima entra e não muda nada, a torcida responde com irritação. E esses pequenos detalhes constroem um ambiente pesado, onde a confiança desaparece. E quando a confiança vai embora, até os jogadores mais regulares começam a falhar. Gabriel Mesquita não tem sido o mesmo. A zaga, que já foi segura, agora treme em lances básicos. O meio-campo não protege, não constrói, não finaliza. E o ataque vive de lampejos. O abafa do final do jogo contra o Operário mostrou bem isso. Era puro ímpeto, sem coordenação, sem organização. Um chute aqui, uma bola espirrada ali, e a sensação de que o empate poderia ter vindo, mas por acaso. Não por mérito. E enquanto isso, o campeonato avança. Cada ponto perdido vira um problema multiplicado. O Paysandu já começa a ver o bloco intermediário da tabela se afastando, e os concorrentes diretos na parte de baixo se aproximando. O fantasma do rebaixamento, que parecia controlado, voltou a assombrar com força. E se o time não reagir imediatamente, vai mergulhar numa crise ainda maior. A boa notícia, se é que dá para chamar assim, é que ainda há tempo de recuperar. Mas esse tempo é curto, e a reação precisa começar já contra o CRB. O jogo será fora de casa, contra um adversário que também perdeu na rodada, mas que vive uma realidade completamente diferente. O CRB tem 30 pontos, está mais confortável, e mesmo quando tropeça, mostra a capacidade de resposta. É o tipo de time que, mesmo oscilando, mantém um padrão competitivo. E esse padrão hoje falta no Paysandu. É um jogo entre dois derrotados da rodada, mas com contextos opostos. Para o CRB, é a chance de voltar a subir. Para o Paysandu, é uma questão de sobrevivência. E isso coloca uma pressão imensa sobre os ombros dos jogadores. Se perder mais uma, pode entrar de vez no Z4. E a partir daí, o psicológico pesa ainda mais. É o tipo de jogo que define o rumo da temporada. Depois do CRB, vem 2 jogos em casa, contra adversários diretos, Volta Redonda e América Mineiro. São 2 decisões, 6 pontos que podem determinar se o Paysandu continua respirando ou se mergulha de vez na luta contra o rebaixamento. Se não for agora, não será mais. Porque a sequência final do campeonato é sempre a mais dura. Times desesperados, jogos truncados, pressão máxima. E o Paysandu, hoje, não parece preparado para isso. O elenco precisa de reforços urgentes. A diretoria prometeu 2 nomes para esta semana. E se vierem mesmo, precisam chegar prontos para jogar. Não dá mais para apostar em jogador que vai precisar de adaptação, de ritmo. O tempo acabou.
A urgência agora é total. E talvez seja necessário ir além. Se o mercado permitir, buscar mais um nome, talvez um meia criativo, alguém que traga essa vida inteligente que o time tanto sente falta. O nome do Bosquilha foi muito citado no pós-jogo, e com razão. Ele fez o que um camisa 10 tem que fazer, articulou, distribuiu, apareceu na frente, recuou, armou jogadas, fez gol. E tudo isso com naturalidade, com classe, com intensidade. É exatamente o perfil de jogador que o Paysandu não tem. E não é por falta de tentativa, é por falta de mercado, de investimento, de capacidade de atrair esse tipo de atleta em um cenário de risco como o atual. A diretoria até tentou no início do ano, mas acabou preenchendo o elenco com muitos nomes medianos, que hoje não entregam. A consequência é um time que depende demais de lampejos individuais, que não tem profundidade de elenco, que sofre com lesões e suspensões porque não há reposição à altura. É como andar na corda bamba com o vento soprando contra. Qualquer tropeço vira queda. E essa queda pode vir mais cedo do que se imagina. Porque o futebol é cruel. A mesma equipe que empolgou com 9 jogos invictos, hoje é vista como previsível, sem força, sem criatividade. O torcedor que acreditava já fala em rebaixamento. A imprensa que elogiava, agora cobra. E o elenco que antes sorria, hoje mostra nervosismo em campo. O que resta ao Paysandu agora é reagir. Claudinei precisa encontrar soluções com o que tem. Mudar o esquema, reposicionar jogadores, buscar alternativas dentro do próprio elenco. Talvez experimentar uma nova formação, dar chance a quem pouco jogou, mudar a forma de marcar, de atacar. Porque repetir a fórmula atual só vai repetir os mesmos erros. E essa pressão também precisa ser bem administrada pela diretoria. Não adianta só cobrar o técnico. É preciso dar condições de trabalho. Reforços reais, e não promessas. Estabilidade nos bastidores, e não ruídos. Clareza nos objetivos, porque a missão agora é muito clara, fugir da zona da degola. A prioridade é pontuar, somar, respirar. O sonho do acesso virou lembrança distante. A realidade agora é bem mais dura. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A possível chegada de Luan ao Paysandu vem movimentando os bastidores do futebol paraense e chamando a atenção dos torcedores espalhados pelo país. O jogador, conhecido por seu talento e pelas grandes atuações no auge de sua carreira, estaria em negociações avançadas com a diretoria bicolor, que vê nele uma peça fundamental para elevar o nível técnico do elenco. Ainda sem anúncio oficial, as conversas já teriam acontecido em clima positivo, e a expectativa é de que apenas alguns detalhes burocráticos estejam separando o meia do acordo definitivo. O rumor ganhou força após circular em imagens de representantes do clube em encontros com empresários ligados ao atleta, aumentando o clima de ansiedade e esperança nos bastidores do estádio da Curuzu. Para um clube com a tradição do Paysandu, que vive constantemente a cobrança de retornar a voos mais altos no cenário nacional, a chegada de um nome como Luan não seria apenas uma contratação, mas um verdadeiro recado para a torcida e para os adversários. O time está disposto a buscar protagonismo e não se contentar com papéis secundários. O burburinho se espalha em rodas de conversa, rádios locais e até nas redes sociais, onde a possibilidade é tratada como quase certa. Se confirmada, a contratação representaria uma guinada importante no planejamento do Paysandu para a temporada. O clube tem buscado se estruturar de forma mais sólida, apostando em reforços pontuais e na força da tradição de sua camisa. Luan, por sua vez, carrega no currículo conquistas expressivas, além de experiência em competições de alto nível, algo que pode agregar não apenas dentro de campo, mas também no vestiário, como liderança e referência para jogadores mais jovens. É natural que, com uma possível chegada como essa, os ânimos da torcida se inflamem, criando uma expectativa de transformação quase imediata na performance do time. A direção do Paysandu, que já vinha sendo cobrada por nomes de maior peso no mercado, parece finalmente ter encontrado uma resposta que agrada a maioria.
A movimentação reforça a percepção de que o clube não deseja apenas participar das competições, mas lutar de forma efetiva por acessos e conquistas. Ao mesmo tempo, fica claro que trazer Luan seria um ato de ousadia, considerando a complexidade de contratos e o histórico recente do jogador, mas, justamente por isso, o impacto simbólico dessa negociação é ainda maior. No entanto, o rumor também traz à tona questionamentos naturais sobre a real condição física e mental de Luan para assumir um papel de protagonista. Embora tenha vivido um momento brilhante em sua carreira, é sabido que enfrentou dificuldades em temporadas recentes, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade de recuperar o mesmo nível de performance. Mesmo assim, para a maioria dos torcedores, o simples fato de vê-lo com a camisa do Paysandu já seria um motivo de orgulho e confiança, pois trata-se de um jogador que marcou época no cenário nacional. Além disso, o futebol é recheado de histórias de retomadas surpreendentes, e não seria exagero imaginar que Luan pudesse reencontrar seu melhor futebol justamente em um clube que o acolha com carinho e confiança. O Paysandu, por sua tradição e grandeza, poderia ser o palco ideal para essa volta por cima. A cada boato reforçado, cresce também a esperança de que o atleta tenha encontrado um espaço para se reinventar, enquanto o clube ganha um nome de peso para inspirar não apenas resultados dentro das quatro linhas, mas também uma mudança de mentalidade e ambição na busca por novos horizontes. A possível chegada do meia ainda desperta conversas acaloradas sobre o impacto financeiro que o negócio poderia trazer ao Paysandu. Muitos se perguntam se o clube estaria disposto a investir cifras elevadas para contar com o jogador, ou se haveria uma engenharia contratual que permitisse equilibrar expectativas e realidades. Em meio a essa incerteza, dirigentes e conselheiros são constantemente pressionados a esclarecer detalhes, mas até agora prevalece o silêncio estratégico, algo que só alimenta ainda mais os rumores. O que se comenta é que, para além do aspecto financeiro, há um entendimento de que o ganho de visibilidade e marketing seria imediato, com aumento nas vendas de camisas, maior interesse da mídia nacional e até a possibilidade de atrair patrocinadores. A chegada de Luan, nesse sentido, seria vista como um investimento de médio prazo, que poderia se pagar não apenas com gols e vitórias, mas também com o fortalecimento da marca Paysandu no cenário esportivo. Torcedores já sonham em ver o estádio lotado, impulsionado por essa novidade, em um clima que lembra os grandes momentos da história recente do clube. Essa expectativa, por si só, já é um combustível que movimenta toda a engrenagem. Enquanto isso, os rivais observam com atenção e certa apreensão o desenrolar dessa história. A possibilidade de o Paysandu contar com um nome de tanto peso pode alterar o equilíbrio de forças regionais e até mesmo nacionais, especialmente em competições onde o clube busca destaque. A presença de Luan em campo poderia atrair maior cobertura da mídia, gerar novos patrocinadores e, acima de tudo, elevar o nível competitivo do time, obrigando os adversários a repensarem estratégias e contratações. Para a torcida bicolor, cada novo detalhe que surge reforça o sentimento de orgulho e esperança, como se o clube estivesse prestes a escrever um novo capítulo marcante em sua história. A ideia de que a Curuzu receberá um jogador com experiência em títulos nacionais e internacionais é tratada quase como um sonho coletivo, que une gerações de torcedores em torno de um mesmo desejo. No fim das contas, ainda que nada esteja oficializado, o rumor já cumpriu seu papel de mexer com os corações, provocar debate e colocar o Paysandu no centro das atenções. Se Luan realmente vestir a camisa bicolor, a expectativa é de que esse burburinho se transforme em euforia concreta nas arquibancadas. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!